Olá, Nuno de Matos, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa de FEP. Nasceste aonde? Bem, eu nasci em Monserrate, em Viana do Castelo, mas sou natural de Ponte Lima, meus pais são de Ponte Lima, por isso simplesmente por uma questão logística, como meus pais trabalhavam em Viana, nasci em Viana do Castelo. Agora, considero-me e sou de Ponte Lima. Moro no bairro histórico de Além da Ponte, em Arcozelo. Dizem que foi ali o bairro onde nasceu Ponte Lima. A Corrilhá também diz que foi lá e aqui também a Vila. E moro na antiga casa que era dos meus avós. Escolhemos, eu e a minha mulher, morar num bairro histórico, até porque vejo naquele bairro e tenho um sentimento, cresci lá, meus avós, como disse, a casa dos meus avós, e sinto aquele bairro, não só a parte histórica edificada, mas também e acima de tudo a parte histórica humana. Tu és uma pessoa que adora Ponte Lima, por isso mesmo é que estás a falar aqui connosco. Eu gostava de puxar este assunto mais para daqui a pouco sobre a rua, até tens escrito alguns artigos sobre Além da Ponte e sim, principalmente a rua, mas estudaste em Ponte Lima? Sim, o meu percurso na primária não. Na primária estudei também em Viana do Castelo, porque meus pais trabalhavam lá e íamos e víamos todos os dias. Aliás, é isso que eu faço neste momento. Eu trabalho no Porto, mas moro em Ponte Lima, vou e venho todos os dias. Todos os dias, sim. Eu estudei em Viana a primária, depois vim aqui para Ponte Lima desde o 5º ano até o 12º ano. Estudei depois, passei por Paredes de Cora no curso profissional e daí o ensino superior no Porto. E tiraste o curso então no Porto? Em Ciência da Informação e Documentação. E neste momento estou a iniciar a licenciatura, neste momento estou como mestrado, também a abordar um assunto aqui da região do distrito. Tem a ver com hemerotecas locais. Eu gostava que explicasses. Hemerotecas, assim, basicamente, sem grandes explicações técnicas, é uma biblioteca de periódicos. De jornais. E o meu anseio, o que eu quero ver é ver os jornais locais do distrito, como é que eles estão e como é que eles poderiam estar, as sinergias que se podia criar no âmbito da CIM Alto Minho, de forma que esse património, que são os jornais locais, que são um espelho da sociedade, como é que esse espelho poderá ser acessível e disponível para as pessoas, para a população e para os estudiosos, mas acima de tudo para a população. Dá muito a saber através dos jornais acerca do nosso passado e da nossa região. Não está tudo já praticamente escrito? Como qualquer diretor de arquivo poderá dizer, eu penso que todos os dias descobre-se alguma coisa. E por isso é que nós temos, por exemplo, e aqui o Arquivo Municipal de Ponte Lima é um bom exemplo. Eu penso que será o melhor exemplo no distrito. Tem várias visitas, não só de estudiosos, não só de historiadores, de curiosos, mas também da população. Porque, por exemplo, imagine fazer a história de um negócio, de um pequeno comércio. Temos aqui alguns centenários aqui na nossa vila e consegues ver, por exemplo, a evolução desses negócios, nomeadamente na publicidade. É um pequeno exemplo. Mas o que eu estudo não é exatamente o conteúdo, mas a forma como é que eles estão disponíveis, como é que está o estado do acervo e como é que poderão vir a estar. Trabalhas no Porto? Trabalhas no... Eu trabalho na Faculdade de Economia do Porto, no Centro de Documentação, Informação e Arquivo da Faculdade de Economia do Porto. Se pode dizer que sejas bibliotecário. O termo bibliotecário, isto é uma discussão que existe na área. Porque eu tinha a ideia que eras bibliotecário e hoje na pesquisa que fiz acabaste de me dar esta informação e afinal é mais específico do que esse centro envolve a biblioteca, envolve o arquivo e hoje em dia, mesmo na nossa área, na área da ciência da informação, que é assim que se é designada desde há alguns anos, não muitos, mas de alguns anos, digamos que essa divisão entre arquivos, entre bibliotecas, entre documentalistas está esbatida. Embora depois isto na componente de estudo, na componente académica, claro que depois no trabalho cada um especializa-se em vários assuntos. Olha, no meu caso, muitas das minhas valências é a informática.
Informática. É informática, basicamente. As bibliotecas não são apenas um espaço físico onde tem um conjunto de estantes cheio de livros e onde no dia a dia se limpa o pó aos livros. Não. Hoje em dia o conceito de bibliotecário, no vosso caso, já é um pouco algumas pessoas têm esse conceito que era uma realidade, até meados do século XX era essa a realidade. Hoje não. Hoje uma biblioteca é algo vivo, só tem uma razão de existir, para além daquela razão que toda a gente pensa que é a guarda da informação, é acima de tudo a disponibilização da informação. Então, no nosso caso, nós na Universidade de Porto apostamos fortemente nos recursos eletrónicos, até por comunidade dos próprios alunos e docentes, nossos utilizadores. E é isso que, no meu caso, é essa a responsabilidade que eu tenho, que é gerir os recursos eletrónicos da biblioteca, digamos assim, para ser mais fácil, da Faculdade de Economia do Porto. Será do género eu querer aceder ao conteúdo de um livro e esse livro já está digitalizado com que eu possa consultá-lo? Sim, também. Devo dizer que esse campo é algo que está a ser desenvolvido e rapidamente. Muito trabalho. Nós não fazemos digitalização de livros. O que nós fazemos é a disponibilização de alguns recursos que dão acesso a esses livros. Os livros ainda não é bem assim. Esta área está mais desenvolvida em termos de periódicos. Nós, neste momento, estamos, há coisa de um ano, estamos a desenvolver com uma empresa portuguesa, que é a Marca, chama-se Marca, estamos a desenvolver uma plataforma de acesso a e-books, onde os utilizadores, no caso da faculdade, poderão utilizar como se fossem à biblioteca, mas não tem que se deslocar lá fisicamente. Podem requisitar livros, descarregar o livro para o seu iPad ou para o seu computador, e passado o tempo que nós programarmos, o livro deixa de estar acessível. Mesmo que descarregando o livro desaparece, o PDF deixa de ser acessível. Pode renovar, porque a biblioteca, como estava a dizer, as bibliotecas não são as paredes, são sim a informação disponível aos utilizadores. Porque uma biblioteca sem utilizadores é apenas um templo morto. Será a biblioteca do futuro uma biblioteca virtual, não uma biblioteca física? Física só a nível de arquivo, para arquivar? Não, eu não penso assim. Há pessoas que pensam que as bibliotecas, que a informação vai ser toda digitalizada. Neste momento, por incrível que pareça, o suporte da informação mais fiável é o papel. Nós esse temos certeza, desde há muitos séculos que temos... Não pode ser adulterado, não é? E passaram guerras, passaram uma série de condicionantes e nós ainda temos aqui a informação. Se houver um crash informático... Se eu lhe perguntar, há 20 anos atrás, provavelmente tinha um computador que tinha disquetes. Não é? E as suas disquetes hoje, se quiser ler, consegue ler? Não consegue visualizar o que está dentro das disquetes, porque o computador já não tem disquetes, não tem leitor, já não tem drive de disquetes. Mesmo o formato daqueles ficheiros que pôs nas disquetes já não se conseguem ler. Ou seja, os formatos digitais estão sempre a mudar. E neste momento, embora se faça realmente uma aposta forte e há cada vez mais uma maior uniformização dessa informação desses tipos de suporte, ainda não são os mais fiáveis. Embora haja quem diga que agora com a geração dos nativos digitais, que são os nossos filhos, nascidos depois dos anos 80, 85, preferem o digital. Agora, o digital é bom. Facilita imenso. Em termos de livros técnicos, por exemplo, em termos de pesquisa, quer dizer, muito melhor. Claro. Repare que, por exemplo, isto vai um bocadinho contradizer aquilo que eu disse até agora, mas estamos nesta fase, é uma fase de transição. Ou seja, é como se fosse uma balança e isto está para os dois lados. Mas, por exemplo, na Amazon, neste momento, vendem-se mais livros eletrónicos do que livros físicos, em papel. Isso quer dizer algo, não é? Por exemplo, mas se pegar num tablet Sim, computador, e consegue ler um livro, ao fim de algum tempo habitua-se perfeitamente. Agora, não tem o cheiro, não tem o peso, embora as baterias durem uma semana, está sempre sujeito a ficar sem eletricidade, sem bateria. Sem não é? bateria. Isso são alguns handicaps. Os jornais e as revistas são realmente são um bocadinho um mundo à parte em relação aos livros. Eu vejo pelo caso das bibliotecas universitárias, hoje em dia, digamos que 97% dos recursos eletrónicos em termos de revistas e periódicos
são em digital. São vistos, alguns deles nem sequer em PDF. Podemos talvez considerar que os jornais, como nós os conhecemos em papel, têm um fim próximo. Inclusive os próprios donos dos jornais já viram, já se percebe. Já temos as páginas das webs de cada jornal. Exatamente, e basta ver os americanos estão sempre na frente destas tecnologias, e vê-se que os jornais como o New York Times ou o Washington Post estão a apostar exatamente aí. Repare que eles começaram primeiro com uma versão da página web aberta a toda a gente, e a partir de algum momento começaram a reparar que a venda dos jornais em papel descia tremendamente, visualizações das páginas web aumentava todos os dias, e começaram a associar e começaram a bloquear os acessos aos fundos, à informação, e as pessoas que quiserem têm que pagar. Alguns jornais de referência portugueses fazem o mesmo, o Expresso, o Público. O Público agora renovou há pouco tempo o site deles, e a visualização do jornal, nomeadamente tudo que for touchscreens, e realmente é interessante a capacidade de poder usar hiperlinks, de saltar da notícia para o outro lado. Das referências, e isso torna-se um mundo completamente novo. Um mundo novo. Falar em jornais, ia pegar nessa questão, porque já desde 2005, e neste caso 2005 a 2009, colaboraste com o jornal Alto Minho numa coluna de opinião, coisa que colaboras agora também com o Novo Panorama, e também colaboraste com o Povo do Lima. Gostava que falasses um bocado do que tu opinas nesse jornal. Eu confesso que talvez por influência paterna vivo muito a parte política, e tenho alguma participação. Aliás, esse convite dos jornais parte exatamente dessa minha necessidade, digamos assim, de participar ativamente na comunidade, ou seja, no fundo é fazer política. No Novo Panorama, ultimamente tens tido duas colunas. Uma falas mais ou menos de política, a outra é mais um assunto mais aprazível, que tem a ver com histórias, com vivências. Não são duas colunas. Acho que há uma separação ali. Há separação. Há uma separação, e isso se explica-se muito facilmente. Eu escrevi assim um pouco aleatoriamente a uns jornais quando tinha 20 e poucos anos, no Diário do Minho, no Correio do Minho. Descobria o e-mail e deixa ver, e enviava, e as pessoas gostavam e publicavam. Entretanto, criei um blog que é o .lima.blogspot.com. É um dos primeiros blogs. Sim, desde 2003. Começou um bocadinho com, digamos, uma brincadeira, um bocadinho para, como é que posso dizer, fazer um pouco de crítica, não crítica pela crítica, mas um pouco de crítica, porque achava que em Ponto Lima era tudo um bocadinho fechado. Eu pensei que nunca tinha acesso aos jornais, tinha 20 e poucos anos, e achava que estava um pouco fechado, um ambiente fechado. Recordo que nessa altura vivíamos o auge digamos, dos mandatos de Daniel Campelo. Pronto, e sentia necessidade de dar uma participação mais ativa. E a internet deu-me essa possibilidade, e criei o blog. O primeiro blog foi de João Carlos Gonçalves, e entretanto eu criei o meu, um bocadinho também influenciado pelo Pacheco Pereira, com o Abrupto. Essa escrita de blog é uma escrita que se quer um pouco rápida, ou seja, com uma temática com um texto mais pequeno, porque hoje em dia não perdem muito tempo a ler. As pessoas recebem informação de todo lado. Então se alguém vai para um jornal a pensar que vai fazer um artigo científico, um artigo, desengane-se, ninguém lê. Pode ler as primeiras páginas, ninguém lê. E o meu objetivo foi sempre, e desde o início, desde que o Alto Minho me convidou, eu tentei sempre, nem sempre isso aconteceu, como é óbvio, porque por vezes há temas que me fazem com que eu escreva mais sobre ele, e já não ponho outro no mesma coluna. Alguns temas, pouco, mas que seja sentido, que as pessoas percebam o que é que a mensagem que queremos transmitir, basicamente.
Claro que não podíamos contornar uma das funções que tu exerces, que neste momento pertences à Assembleia, és membro eleito pelas listas do PSD da Assembleia Municipal de Ponte Lima. És uma pessoa ainda politicamente ativa, sim, embora te desvinculasses de atividades partidárias, se não estou em erro. Política, pratica, é mesmo aquilo que tu gostas, é aquilo que tu queres na tua vida política, ou foste levado a entrar na política? Não, já tens também o exemplo do teu pai, não é? Sim, não, mas atenção, a minha vida não é política. Ou melhor, a política há em todo lado, não é? Mas exatamente, mas em termos de política partidária, nunca tive preso. Sou militante de um partido, pelo menos até agora. Fui eleito para vários órgãos dentro do partido, exerci algumas responsabilidades diretivas dentro do partido. Até há pouco tempo, até este ano, até meados deste ano, fui vice-presidente aqui da Conselhia e saí. Mas sempre com um sentido de desprendimento. Quando me sinto bem, saio, porque quando vejo que não consigo mudar algo e acho que algo está mal, saio. No caso aqui, na última saída que me demiti, não foi algo que sentisse mal em relação à Comissão Política, mas sim todo o ambiente em que se vive político-partidário. E sou sincero, neste momento não perdi aquela... Há pessoas que dizem que há pessoas que estão por dentro dos partidos que dizem que é um bichinho. E eu provavelmente fui vacinado contra esse bichinho, porque realmente a vida política partidária deixou de me trazer qualquer vontade de participar. Se calhar ganhaste anticorpos à política com os teus 2 rebentos, porque também. Eu imagino que a política absorve muito do nosso tempo e nós, se quisermos dedicar-nos à família, precisamos de ter prioridades e ver o que está mais em primeiro lugar. Esse é um facto. Os nossos filhos relativizam muito alguma das coisas que nós achamos muito importantes. E eu acho que é um dos males que se vive dentro dos partidos. Independentemente do partido, eu acho que um dos males que se vive dentro dos partidos é que se vive muito a pensar nos poderes internos do partido. E esquece que os partidos servem para, falarmos aqui em Ponte Lima, para mudar a nossa comunidade. O que é que um partido devia ser? Um conjunto de pessoas que percebem a comunidade e que querem fazer da comunidade tem algo para trazer à comunidade. E neste momento passamos, e basta pegar nos jornais, quer a nível local, quer a nível distrital, quer a nível nacional, e vê-se que os partidos servem apenas para guerras internas de lutas de poderes, em que ganha aquele que tiver mais sindicatos de voto, mas não é isso. Eu sinceramente... Perde-se um bocado a missão, não perde? Desapareceu. Fica tudo em elites políticas, esquece que estão ali para servir o povo. Repare que, por exemplo, aqui a nível de Ponte Lima, desengana-se quem pensa que está num partido, alguém que queira ser presidente de um partido aqui em Ponte Lima da oposição, e que se pense que ele está a pensar em altos voos, porque se está completamente enganado. Sabe o que é ter reuniões partidárias que duram até às tantas da noite, em que uma pessoa chega a casa, já os filhos há tempo que estão a dormir, a família está a dormir, e uma pessoa deita-se e começa a pensar o que é que nós fizemos nesta reunião, o que é que saiu? Produtividade teve a reunião. Zero. Discussões não sai nada. Zero. Discutimos a atitude A, B, C, D, mas o que é que discutimos sobre a nossa terra? Ou o que é que está errado, o que é que está bom? E eu durante algum tempo critiquei a própria Assembleia Municipal. E agora sou membro da Assembleia Municipal. Ou seja, estou por dentro. E realmente devo dizer, é complicado. Isto faz-me com que eu veja que se calhar devíamos fazer uma reforma. Esta reforma que está-se a fazer não é exatamente aquilo que nós deveríamos fazer. Quando se fala gasta só um dinheiro, a democracia custa. Mas quando eu faço parte de uma Assembleia Municipal, tem cerca de 100 pessoas envolvidas, provavelmente até passa, não sei dizer o número ao certo. E quando uma pessoa olha e vê que normalmente as intervenções são sempre dos mesmos, em que, por exemplo, mas isto é parte democrática, o povo escolheu assim, atenção, sim. Mas como há uma maioria absoluta de um dos lados, por mais que os outros queiram fazer algo, não conseguem, quando o que é aprovado na própria Assembleia, a Câmara Municipal não tem que executar. Algumas dessas situações aconteceram, nomeadamente aqui com o Areal, com o Rio, com as margens do Rio. Uma pessoa começa a pensar, afinal, estamos aqui,
é tipo um clube em que nós nos sentamos todos, falamos aqui umas coisas e no fim, pronto, vamos todos contentes para casa. Olha, eu tenho uma satisfação. Eu sempre olhei para estes cargos políticos eletivos, não vamos falar de cargos de nomeação, mas sim eletivos, que é isso que eu gosto. A eleição, falar com as pessoas escolherem a pessoa que querem que seja o representante deles. E é isso que eu tento ser na Assembleia Municipal. E passei, desde que entrei na Assembleia Municipal, votei sempre contra a ata das reuniões. E votei porquê? Porque a ata não dizia tudo, para as pessoas perceberem, não transcrevia tudo aquilo que se passava na Assembleia Municipal. E numa das últimas assembleias, propus que a gravação, que é feita uma gravação, e era essa a desculpa para não transcrever tudo na ata, a gravação estava disponível às pessoas. Mas estava disponível como? Algo muito simples. A pessoa queria ouvir o que é que se tinha passado na Assembleia, ia à biblioteca, eles punham num computador, punha-se uns fones e ouvia-se as 3 horas ou 4 horas seguidas de gravação. Isso é impraticável. Então eu propus à Assembleia que se pusesse no site do município, dividido pelos pontos de trabalho, o som para as pessoas poderem ouvir. E foi aprovado, e neste momento, e acho que a política é isso. É não pensar, por exemplo, neste transparência, caso... não é? A transparência. Dar a saber. E na própria Assembleia, os membros, neste caso aqui em Ponte Lima, os membros da maioria, podiam dizer, não, senhora, e votavam contra e era chumbado. Mas conseguiram ver que, embora tivesse sido proposto, no caso para um membro eleito pelo PSD, que é algo bom para as populações. E aceitaram. E vai lá que assim foi. E isso é o mote então para falarmos sobre Ponte de Lima. Falarmos sobre a nossa terra. Devo dizer que também a música, ambiente, que os candeeiros propagam. Se fosse responsável, também pensava se gostaria que o centro histórico fosse um género de elevador de um prédio assim, porque realmente as pessoas passam e eu acho que silêncio. Eu acho que aquele espaço da ponte é um espaço que nos leva à meditação. Quase poderia-se dizer que se encontra ali Deus quando olho, por exemplo, que os pôres de sol são dos mais bonitos que eu conheço, e realmente aquela música de elevador, que é mesmo aquela música de elevador, não se adequou ao espaço. Não. Uma coisa que tu já escreveste e gostas de tocar nesse assunto tem a ver com, além da ponte, tem a ver com a rua. Sim. A rua que se chama Manuel Lima Bezerra, que dava-me o nome. A rua a nível comercial foi muito importante já para a Ponte Lima há muitos poucos anos, até podemos dizer até a ponte fechar ao trânsito. Mas isso, assim. O que havia na rua, como tu também escreveste, também de certeza que sabes descrever. Sim, deixa-me só dizer que o fecho da ponte era inevitável e foi um ato de coragem do então Presidente da Câmara, Francisco Abreu Lima. Sabendo perfeitamente que ao fazê-lo ia perder as eleições. Ele falou precisamente isso numa entrevista aqui. E para mim isso é um exemplo, um bom exemplo de participação política. Mas claro, isso custou ao comércio da Além da Ponte. Não só da rua, mas da Além da Ponte. Nós tínhamos uma série de comércio na Além da Ponte, nomeadamente comércio com padarias, de cereais. Tínhamos já uns, digamos, tascos. Tínhamos o restaurante. Tínhamos um restaurante. Só que realmente tínhamos barbeiro, tínhamos uma retrosaria, um tintureiro. Tintureiro, que era o único aqui da região. Isto é, como é que posso explicar? Custa, mas é o progresso. Mas é. E neste momento eu cheguei a escrever, escrevi e lembro da minha infância de ouvir os cascos dos cavalos a subir a rua dos cavalos, dos moleiros que traziam a farinha para uma loja que fechou agora, da minha tia Gusta. Da minha tia Gusta, que era da minha tia Francelina e que era dos pais delas. É uma loja com mais de 100 anos, fechou recentemente. Eu lembro perfeitamente disso. Eu lembro das pessoas a ir ao tintureiro e como eu escrevi, penso que foi isso que escrevi, já não tenho, mas normalmente as roupas saíam lá pretas, normalmente eram sim, para atingir, normalmente acontecia isso quando havia outra hipótese, mas todas as gerações têm essa
digamos, essas perdas. Porque repara, na mesma rua, no topo da rua, existiu uma estalagem, digamos assim, em que, por exemplo, as pessoas que vinham das Argas... Uma estalagem, uma agência funerária... Aquela rua era impressionante, é quantidade de comércio que digamos que há uma pessoa, já com 80 e muitos anos, que me dizia que era de Sá, e que me dizia que gostava de ir à vila, e que além da ponte era como se fosse a sala de visitas da vila. Toda a gente tinha que passar ali para entrar na vila. E assim era. Só que realmente houve ali, principalmente nos anos 90, foi de decadência. O fecho de algumas lojas, o envelhecimento da população. Neste momento já não é assim. Eu moro lá e vejo que talvez, se olharmos para a zona histórica de Ponte Lima, que ele também é um bairro, embora seja da Vila de Arcozelo, é um bairro de Ponte Lima, verificamos que talvez seja o espaço onde tem mais população a viver. Passeamos no Largo Camões, concentração de pessoal. Passamos no Largo Camões, olhamos para as casas e contamos por os dedos da mão as pessoas que vivem lá. Na rua não. Na rua, digamos, não todas, como é óbvio, mas muitas, mais de 50% das casas estão habitadas. Com um pormenor interessante. Tem muitos casais jovens e com filhos. Ou seja, está a haver um regresso àquele bairro. E eu falo por mim, mas no topo, eu estou no início da rua, mas no topo da rua, outro casal que também vive numa casa que também era da família deles, que também, a meio da rua acontece a mesma coisa. Digamos que há uma revitalização daquele espaço. E com uma vantagem, e aí vê-se que uma política integrada, se calhar não, dá mesmo resultados. A Câmara Municipal adquiriu alguns bens imóveis no largo, digamos assim, da além da ponte. Constituir um hotel. Há pessoas que não gostam da forma como foi restaurada a casa. Não vamos abordar isso, não é isso que nos leva, mas a ideia de que renovação do espaço público, haver alguma interligação com as pessoas, as pessoas aderem, as pessoas sentem que eu estou no centro histórico. Sentes que Ponte Lima, viver em Ponte Lima é qualidade de vida? Por isso é que eu não escolhi viver no Porto. Eu trabalho no Porto, fui estudar para o Porto, trabalho no Porto e vou e venho todos os dias. Não é mito, é mesmo. Eu também considero que é uma realidade. É uma realidade. Mas é assim, é óbvio que não é todo um mar de rosas. Sim, claro. E é óbvio porque, por exemplo, eu estou a trabalhar no Porto. Ou seja, as pessoas, como eu, estão centenas de pessoas da minha geração que têm que se deslocar para fora. Essa é a parte negativa da coisa. Vivemos em Ponte Lima, mas não temos trabalho em Ponte Lima. Pois, perdes um bocado de qualidade de vida porque nesse sentido, perdes tempo de transporte. Agora, realmente, eu vou e bem, prefiro fazer o sacrifício de que levar os meus filhos para uma cidade sem raízes, sem a comunidade, sem sentido de comunidade. E nós ainda vivemos um bocadinho essa comunidade. Eu fui eleito há 2 anos como juiz da Irmandade de Santo António. Sim. Para quem não sabe, a Irmandade de Santo António é a dona e gestora da Igreja de Santo António da Torre Velha, que fica entre a ponte medieval e a ponte romana. E vejo ali uma comunidade que participa, é uma comunidade envelhecida, mas que tem ainda aquele sentido de comunidade. Dentro ajuda. Nós temos feito aos poucos essa tentativa de voltar a juntar as pessoas e tem feito, olha, nós temos em Arcozelo uma irmã missionária, a irmã Maria do Rosário. E ainda há poucos anos fizemos uma festa comunitária ali no bairro da Além da Ponte. Com muita adesão. Com muita adesão. E em breve, já agora, fiquei agora em primeira mão, estamos a tentar fazer também, digamos, um leilão a solidário, algo assim, em breve divulgado, que é exatamente para juntar mais dinheiro, fundos para essa comunidade. E as pessoas juntam-se. Apesar da crise que se fala, as pessoas têm vontade de se juntar, vontade de trabalhar em comunidade, em conjunto. E isso vive-se ali, no bairro histórico da Além da Ponte. Uma questão que também escreveste é que as famílias cada vez estão mais desestruturadas. Está-se a perder valores familiares. Ponte Lima não reunirá as condições necessárias. Esta nova juventude até que está a fazer muito por Ponte Lima,
gostam de Ponte Lima porque falam bem de Ponte Lima. Podemos falar da Cal, podemos falar das companhias de teatro também, fazer atividades culturais que façam com que se sintam bem aqui, que enalteçam esta terra, não é? Será que não estaremos a ganhar reis e não estaremos neste momento a ganhar um amor à terra que nos faça, através da cultura, ficar ligados e dar valor a essa família, a esse património que também é familiar? Sim, temos aqui situações diferentes. Diferentes, sim, eu também aqui situações diferentes. Temos a questão familiar, temos a questão comunitária. Olha, em questão familiar temos aqui um pequeno pormenor que não está bem conseguido ainda, que foi levantado na última Assembleia Municipal, penso que foi na última, ou na penúltima, por um antigo Presidente da Junta da Vila de Ponte Lima, Abel Braga, que falava da necessidade, e é uma necessidade, de parques infantis. Nós temos um na Além da Ponte, mas neste momento até um pouco degradado, porque realmente é preciso... Sim. E na periferia, principalmente, acho que não há nenhum. Não existe aqui, pelo menos aqui não existe. E realmente há jovens casais, como disse, por exemplo, ali na Além da Ponte, mas também aqui na Vila, e gostavam de passear com os filhos. E é um momento em família, digamos que era como se fosse um pequeno apontamento, poderia ser um pequeno apontamento da Câmara Municipal a dizer que Ponte Lima é uma terra também que gosta das suas famílias e que gosta do tempo em família. Em termos de comunidade, acho que sim, acho que tem razão. Realmente a Cal e os grupos de teatro vieram trazer algo que não existia há pouco tempo, há poucos anos. Inclusive até conseguiram fazer algo que também é política, que é influenciar de certa forma o poder, no caso o próprio vereador da cultura. É que também é necessário, é como se fosse uma injeção de algo novo e que leva a que as pessoas também avancem, não é? E o que a Cal e esses grupos de teatro têm feito é criar público, ou seja, trazem cultura e cultura de qualidade. Temos, por exemplo, o Ruarte, que já é uma referência. Exato, reparo que ainda há pouco tempo falava com alguém que poucas terras haverá como Ponte Lima e que tem a capacidade de ter autores a escrever não só sobre Ponte Lima, mas inclusive, olha, ainda no último sábado nos encontramos na Além da Ponte, na apresentação do livro do Armando Sousa Dantas, um grande poeta, como disse na apresentação o Zé Carlos Matos, o melhor poeta na atualidade, canta Ponte Lima, mas canta muito sentimento. E nós em Ponte Lima temos essa vantagem. Repare que Ponte Lima tem a vantagem das pessoas, a vantagem cultural, tem a vantagem da localização. Ponte Lima tem tudo para que seja um concelho referência, não só a nível da região, mesmo a nível nacional. Não podemos centrar tudo numa questão de dinheiros, bens ou menos, referência cultural, penso que é isso que perdura. É interessante porque há muita gente, a maior parte dos nossos escritores, claro, pareciam apaixonados por Ponte Lima, enalteciam Ponte Lima ao máximo expoente, mas normalmente quando eu gosto de dizer Ponte Limense, eu gosto desse gentílico. Já deu alguma controvérsia, mas gosto de usar Ponte Lima. Se me deixar um pormenor, eu pessoalmente uso limiano, mas sei que, por exemplo, se alguém fizer uma pesquisa em qualquer dicionário, as palavras que encontra para definir os naturais de Ponte Lima é ou ponte limenses ou limanenses. Limiano normalmente está conotado à Ribeira Lima. Mas também é um bocadinho como a prática faz a norma, não é? E depois há a questão do queijo, que já não é de Ponte Lima e depois é limiano. Mas sabe que isto também é um bocadinho o hábito das pessoas e realmente hoje em dia se perguntar vamos fazer assim, perguntamos a um jovem ali da secundária e eles dizem são limianos. E realmente hoje em dia banalizou-se isso. Repare que estas polémicas não são novas. Há uns anos se discutia se era Ponte de Lima ou Ponte do Lima, não é? Não sei qual delas é que teria razão, mas a verdade é que vingou Almeida Fernandes no seu livro acho que comentou que só poderia ser mesmo Ponte de Lima, porque era gente de Ponte de Lima. Almeida Fernandes escreveu muito sobre Ponte de Lima e também que acabou por provar, pelo menos na tese dele, que Ponte de Lima nasceu na Além da Ponte e depois Dona Teresa é que fez o fural e puxou para o lado de cá a vila.
e falávamos então de famílias, de estruturas familiares. Eu ia falar precisamente que há um fenómeno, esse fenómeno na literatura aparece com o nome de hegemonia, que tem a ver com a supremacia de uma terra, das gentes dessa terra, e dá a impressão que as pessoas de Ponte Lima que se sentem, não quero dizer o termo superior, mas sentem-se tão bem por estarem em Ponte Lima que acham que se sentem melhor que os outros. Não é que seja melhor que os outros, mas por estarem em Ponte Lima, por gostarem de Ponte Lima, pela beleza desta terra, pelo bem-estar que transmite, que estão melhor colocadas, melhor sentimento de vivência. Todas as pessoas têm um bairrismo, em princípio, mas realmente Ponte Lima, desde sempre, foi um polo de atração. Orgulho limiano, pronto, digamos assim. E mesmo foi um polo de atração para outras pessoas de outros concelhos. Nós conhecemos, fizemos o historial de várias famílias, conseguimos, não estamos, quando estou a falar de famílias, não estou a falar de família com brasão X ou Y, estou a falar de famílias normais. Vamos ver que muitas delas são oriundas dos Arcos Valdevez, da Peneda, Arcos Valdevez, claro, da Ponta Barca. Ponte Lima sempre teve essa capacidade de atração, porque está no centro. Pois, também está no centro. Tínhamos a via romana e medieval que passava por aqui, e por isso sempre foi um polo de atração. E criou cultura. E repare que o que passa todos os tempos não é o dinheiro. A cunhagem das moedas medievais, conforme o rei passou, hoje em dia já nem temos, a nossa moeda é a mesma dos alemães. Sim, mais ou menos. Mas o que passa é a cultura. Repare, o que nós temos hoje ainda dos romanos, a cultura dos romanos, a mesma coisa que aconteceu com os romanos com a cultura helénica, trouxeram da Grécia, ou seja, é a cultura que faz um povo. E nós, em Ponte Lima, neste momento, temos essa sorte de estarmos a viver no tempo em que há pessoas com vontade, com querer e com saber, em termos culturais. Por vezes até se faz uma separação entre o que se está a fazer agora, por exemplo, com a Cal, e o que se fazia, ou o que ainda se faz, o chamado rancho. Mas isso também é cultura. Agora é preciso folclore em Ponte Lima está com muita qualidade. Agora, exatamente. Também, e com muita juventude. E não, se pode, não é algo que se separe, é algo que se junta. É algo que é complementar. E neste momento, em Ponte Lima, nós temos exatamente isso. A quantidade de grupos folclóricos que nós temos. Com muito rigor, quase todos eles, ou todos eles, é bem dizer, os melhores, outros piores, mas com muito rigor, mas com recolhas muito bem feitas. Exatamente, e que têm esse cuidado. Estão sensibilizadas para isso. Não é pura e simplesmente juntar meia dúzia de amigos com uns bombos e umas concertinas. Não. É algo que leva o seu tempo, é algo que não é fácil. Essa cultura, juntada a esta cultura, digamos, um pouco mais urbana, faz de nós, em Ponte Lima, um polo interessante a nível cultural, na região e no país. As pessoas interessam-se pela cultura, estão cada vez mais cultas em Ponte Lima? Regra cultura, ou será mais o foco da vila, digamos, que se interessa mais pela nossa cultura? Eu penso que não. Isso é por vezes faz-se essa divisão. Gosta-se de fazer essa divisão entre, digamos, as aldeias e a vila. Mas eu acho que isso é errado. Nós somos Ponte Lima. Nós somos Ponte Lima. Eu próprio sou de uma aldeia, se for assim, as minhas origens, então isso não é uma divisão que não faz sentido. Agora, até que a cultura de folclore é toda fora da vila. Da vila, digamos assim. Inclusive, neste momento. Os próprios grupos musicais de música tradicional. E neste momento nem faz sentido dizer boa a vila, mas qual vila? Da Arcozelo ou da vila de Ponte Lima? Quer dizer, não faz sentido. Eu, para mim, a grande aposta na parte cultural é exatamente a ajuda, nem que seja só logística, essa vontade, esse querer destas pessoas de fazer cultura e de passar a mensagem e passar uma imagem de Ponte Lima. É óbvio que depois não podemos viver todos só disso. Claro. E a maior parte das pessoas não vive disso. Isso é uma carolice, como disse há um bocadinho. Digamos que é um orgulho. É um orgulho, é o gostar, e depois do gostar vem a curiosidade, vamos estudando cada vez mais, aprendendo cada vez mais sobre a nossa terra. Voltando ao início desta questão, se calhar uma pessoa com cultura ou que cultiva o gosto pela terra é uma pessoa que também dá mais valor à família, dá mais valor às raízes, à ancestralidade, aos meus antepassados, que eram assim, e dá esse valor à família. Se calhar a cultura está ligada ao lar. Sim, antigamente quem teria tempo para
para pensar sobre isso eram uns, digamos, intelectuais. Neste momento não, a cultura é uma cultura popular. Qualquer pessoa, independentemente digamos, da sua origem social, tem acesso à cultura, ou deveria tê-lo. E esta vaga cultural que nós temos em Ponte Lima não é uma cultura de elite. Não. É uma cultura que está aberta. Popular, é uma cultura que está aberta às pessoas. Nós vimos jovens, mas também vemos menos jovens. Há algumas gerações, não é só uma geração em concreto, não é uma cultura só para uma geração em concreto. A emancipação destes jovens é que surpreendeu tudo e Exatamente. todos. Foi uma explosão mesmo cultural que aconteceu em Ponte Lima. Exatamente, e isso é importante. Isso também nos leva a outras situações, mesmo a própria criação de emprego. Eu penso que já há muito tempo também, e não é só na Linda Ponte, mas já há muito tempo que não se via essa vontade dos jovens em Ponte Lima ter o próprio negócio. Nós assistimos à abertura de vários espaços comerciais, nomeadamente de tabernas. Por exemplo, aquelas tabernas típicas, uma série delas, e todas elas com uma componente interessante, que é uma componente também cultural, de pintura, de literatura, tentativa também de trazer aquela velha tertúlia que existia dos cafés para estes novos espaços, digamos, estes cafés modernos, que em vez de chamar café, chamam-se tabernas, mas que têm um espaço aprazível em que trazem pessoas para falar. Olha, tipo aquela apresentação de livro, fazem concertos, fazem fados, fazem exposições, fazem workshops também, alguns. O que é bastante interessante. Esta juventude, como tu, também és um dos jovens, um jovem dinâmico, tu foste autor de um blog que deu que falar, entre outras coisas, começou com política, mas se formos visitar esse blog, tem muitos assuntos que têm a ver com falar de acontecimentos, falar da cultura, falar de... Eu tento pôr algo como, por exemplo, que eu gosto, sou ponto alguma notícia. Por vezes eu recebo com uma periodicidade informações de instituições do Clube Náutico, de desportivas, não só, e só algo que me dá prazer divulgar. Através do Facebook, porque hoje em dia é mais através do Facebook que tu fazes divulgação. Eu tenho que te agradecer aqui em público, porque eu tenho que dizer que o Nuno de Matos, Dr. Nuno de Matos, todos os programas do FEP que quando são colocados no Facebook, o Dr. Nuno de Matos faz sempre a partilha do programa e escreve sempre alguma observação ao programa. Queria agradecer publicamente a Nuno de Matos e como fazes isso com o nosso programa, também fazes com tudo o que acontece em Ponte Lima. Em Ponte Lima, ou que achas de interesse partilhar para que as pessoas saibam. E que tenha conhecimento, não tem conhecimento de tudo. Mas é uma forma também de espalhar a cultura e de incentivar as pessoas a dar conhecimento às pessoas. Já agora, já que falou do blog. E politicamente, raramente intervens no Facebook. Sim, porque eu tenho uma colega minha de trabalho que dizia: o que tu publicas no blog e no Facebook dá-me vontade de ir a Ponte Lima. E é mesmo isso. A ideia é essa. Repare, por exemplo, no blog, eu normalmente publico no blog, e do blog é que passa para o Facebook. Mas para ter uma ideia, eu no blog, em média, eu tenho cerca de entre 600 a 700 pessoas a visitar o blog por dia. Estados Unidos, França, Brasil. Ou seja, a nossa comunidade imigrante. O que é que achaste que conseguiste diferente a partir do momento que tens o blog? Conseguiste mais curiosidade sobre Ponte Lima? Conseguiste levar... Eu penso que sim. Por exemplo, eu devo dizer que na altura das Feiras Novas, ao Baco das Cordas, eu recebo imensos e-mails a pedir-me informações sobre alojamentos, transportes. Perguntar, dizer, és um género de anfitrião de Cicerone de Ponte Lima através... Não direi tanto, mas sou um ponto de acesso a Ponte Lima, sim. O blog, no caso. Há vários blogs que vão fechando e por vezes até penso nisso. O tempo não é muito e isso ocupa por mais... Hoje em dia é mais fácil, através do telemóvel e faz-se essas publicações. Mas tem uma série de pessoas, Canadá, dos Estados Unidos, de França, a dizer: gostei disto, ou é que interessante a fotografia que pus, ao tempo que não vi, esta é a terra dos meus pais, já não vou aí há tantos anos, obrigado. E isso é interessante. Essa ligação da internet também. Aquilo que falou, essa ligação que existe sentimental com a terra. Alguns nunca vieram a Ponte Lima, mas os pais são daqui de Ponte Lima que sentem. Os pais transmitiram esse sentimento por Ponte Lima. Eu sei, por exemplo, a transmissão da Rádio Ondas Lima, quando eu sei que vai transmitir algo e eu coloco, as pessoas ficam todas contentes. Hoje em dia, já no início isso havia um impacto maior. Hoje em dia as pessoas vão diretamente
ao site da Rádio Lima. Da Rádio Ondas de Lima, tu também fazes a colaboração no programa da manhã com a Bíblia Salima. O Bíblia Salima. O Bíblia Salima. E agora a Maria Júlia Barros também. Uma vez por mês faço uma colaboração. Maria Júlia, que voltou à Rádio Ondas de Lima em boa hora. Na semana passada tivemos a apresentação do novo site da Rádio Ondas de Lima e a dinamização também desse site, que é interessante. Hoje em dia a internet também é isso. Também é um veículo de aproximação das pessoas que estão longe com a sua terra. Essencialmente. Outro público que aparece muito são as universidades. IPs, digamos, as moradas eletrónicas de universidades, ou seja, das universidades portuguesas e também de algumas de leste, que são os elementos que estão a estudar fora e que continuam através do blog a saber algumas notícias de Ponte Lima. Fazem a tal ligação. Essa juventude que até há pouco tempo se achava que queriam ir para fora, queriam estudar para fora e ficar a trabalhar fora, quererão certamente por uma questão profissional, mas que mantém essa ligação forte à sua terra, e isso é, como temos vindo a dizer várias vezes neste programa, muito importante. No fundo, o blog é uma fornalha que tem que estar sempre a ser alimentada. Tu agora também não sentes essa responsabilidade. Sinto um bocadinho, por isso várias vezes pensei, nomeadamente nas alturas de eleições, é mais complicado de gerir, porque as pessoas, agora com o Facebook é diferente, mas antes o Facebook está tão divulgado, algumas pessoas sentiam alguma, digamos, vontade de expressar a sua opinião, muitas das vezes não da melhor forma, e por isso não era publicado nesse espaço, porque sabiam que era lido e porque sabiam que podiam passar essa mensagem. Não é o objetivo do blog ser um espaço de oposição, não é esse o objetivo. O objetivo do blog com críticas muito indesejáveis. Não, sim, que não se chama críticas, podemos chamar mesmo insultos, independentemente de eu concordar ou não com a Câmara. Não é por isso, por estar na internet, que as regras. Urbanidade. Exatamente, e insultos para membros da Câmara, insultos para membros dos partidos, não é isso. Aquele espaço não é para isso. Aquele espaço é um pouco a divulgação da minha terra. E da minha opinião, como é óbvio. Claro, pensar Ponte Lima, mano. Muito obrigado, muito sucesso e muitos feitos para Ponte Lima. Obrigado.